É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar. O corpo de Cristo vencendo vai. Pelo sangue um dia derramado, vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos, e a cada dia confiando, a cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força. Sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo, para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida e hoje um programa especial, pois falaremos sobre os 30 anos da IEP-TU. Meus amados, 30 anos de história e de vitória. E neste primeiro bloco, eu tenho a grata alegria de receber aqui a nossa amada irmã, diaconisa Fátima Limonge. Paz do Senhor, Fátima, uma Paz alegria do Senhor, pastor. ter você aqui conosco hoje. Obrigada, me sinto honrada. Amém. Pastor Cláudio, mais uma vez, louvado seja o Senhor. Estamos aí hoje para contar essa história bendita, né? Muita bênção hoje, pastor. Muita alegria de falarmos de algo que é a nossa própria vida, né? Amém. Vamos orar para que Deus possa nos conduzir nesse bate-papo? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Te exaltamos, sobretudo Te engrandecemos, porque podemos hoje realizar esse programa falando, contando, Senhor, da história da igreja da IEP-TU, desses 30 anos, tantas realizações, tantas vitórias, tantas experiências gloriosas que o Senhor deu através deste ministério, Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste bate-papo, conduza-nos e que tudo quanto aqui for falado seja para que unicamente o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Cláudio, nós estamos aí falando sobre os 30 anos da IEP-TU. Eu queria ler aqui como um texto base aqui para o nosso bate-papo sobre esse tema. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Quando eu estava meditando aí sobre o programa de hoje, buscando Deus uma palavra, essa palavra veio ao meu coração e na minha opinião é uma palavra que acho que encaixa bem, né, no que diz respeito à igreja de Pinheiros, em particular a igreja de Pinheiros em Itu, porque o texto aqui fala sobre ouvimos da vossa fé e do amor. E nós podemos dizer, pastor Cláudio, que a IEP-TU, ela, falando dela, né, especificamente, tem isso como um diferencial. A fé do ministério, como também o amor, é um diferencial hoje. Pastor, quando eu vim para Itu, eu vim exatamente há 30 anos, me uni aí ao pastor Osmil, nós começamos a igreja. Alguém poderia perguntar, nós éramos um grupo muito pequeno, a Fatinha chegou logo depois do início, se alguém perguntasse, e se isso não der certo, o que vocês vão fazer da vida? Nunca passou na nossa cabeça não dar certo. A igreja tinha dado certo porque nós éramos a igreja. Aquilo estava no nosso coração como uma pedra fundamental, uma pedra irremovível. Então não havia a menor condição de não dar certo. Essa foi a nossa fé naquele começo. E o amor balizou, não só aquele começo, tem balizado ao longo de 30 anos, o trabalho que nós fazemos na igreja. Não é um negócio forçado, precisamos amar na marra, nada disso. É alguma coisa que Deus colocou verdadeiramente no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
E o resultado é brilhante, é extraordinário. As vidas são convertidas pelo amor, coisas pelo Senhor Jesus Cristo, né, pela graça, por meio da fé, mas o amor do Senhor em nós, e não há mérito em nós, em eu dizer isso, nenhum mérito. Se alguma coisa boa fizemos, foi por causa do Senhor, e se alguma coisa errada fizemos, foi por nossa causa mesmo, pode debitar da nossa conta. Mas o amor de Deus foi uma marca que, particularmente naquele começo, todo mundo que chegava falava exatamente isso, né? E ao longo dos anos todos, nós vimos que um abraço na porta foi suficiente para fazer alguém entrar. Ontem, né, 30 anos depois, ontem na igreja, uma obra terrível sobre uma irmã que acabou indo ao culto ontem à noite, mas ela chegou terrivelmente perturbada na igreja, mas ela foi quebrada, um abraço aqui, uma palavra ali, quer dizer, continua a mesma obra, não mudou nada, né? O amor foi acrescentado. Ô, Fatinha, diaconisa, não puxando a sardinha para o nosso lado, para o nosso ministério, né, defendendo aí a nossa bandeira, mas também defendendo a igreja da qual hoje fazemos parte, a terra onde fomos plantados e sabemos, né, e temos visto ao longo dos anos que é uma terra fértil. Esse texto aqui, quando Paulo fala, porque ouvimos da vossa fé, ele está escrevendo para a igreja de Colossos, e Paulo diz, ouvimos da vossa fé, ou seja, a fé daquela igreja específica, da cidade de Colossos, era notória, se falavam dela. E nós, hoje, a irmã, há tantos anos, né, apesar da irmã ser jovem, moça ainda, né, professor Cláudio? Muito jovem. Que nós estávamos agora falando sobre Uma isso. menina. Quando a irmã chegou na igreja, era adolescente ainda, mas ao longo desses anos, nós podemos dizer que a fé do nosso ministério hoje, diante de tantas igrejas que se tem por aí, a forma como se apresentam o Evangelho, em que, como eu disse, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas dizendo que a fé que pregamos é uma fé, é um diferencial, uma fé centrada, uma fé realista, uma fé realmente que mostra para o pecador que Cristo é o Senhor da vida e que Ele tem poder para transformar a vida de quem quer que seja. A irmã é uma testemunha viva disso. Pastor, né? foi o que me fez não poupar esforços em momento algum para servir a esse Deus. Então, eu acho que o Senhor nos escolhe desde o ventre, eu tenho certeza disso. Então, ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito, eu apreciava o povo cristão. E aí eu tive uma academia em 85 e eu tive a NET de aluna. E um dia eu falei alguma coisa para ela e ela me deu uma resposta assim, é tão simples, irmã, Jesus. Falei, Deus, eu quero isso, eu quero isso. Então, naquele momento, eu não queria outra coisa para a minha vida. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador, aquilo foi a meta da minha vida. Eu não poupei esforços em momento algum para servir a esse Deus. Então, é a alegria da minha vida estar nesse ministério. Não conheço outro ministério. Não conheço, porque eu fui fiel e sou fiel a esta terra. Então, essa é uma terra séria, é uma terra que não tem sombra de variação, nada, é uma terra séria, é uma terra que eu amo, é essa terra. E Fatinha, conte um pouquinho para nós, a gente saber um pouquinho mais da sua história, de repente até aqueles que nos assistem agora. A irmã chegou na igreja, quando a igreja era aí na Santa Cruz, na Floriana, é isso? É Floriano Peixoto. Na casinha, a famosa casinha. Na realidade, eu fui convidada para um culto na casa do pastor Osmil, e eu lembro aquele dia, foi uma tribulação o dia todo, e a gente não tinha entendimento disso, por que eu tinha passado por tanta tribulação, mas eu falei, hoje eu vou de qualquer jeito, porque eu quero conhecer esse Deus, que aquela minha aluna me falou. E eu peguei a Camila no colo, ela estava doentinha aquele dia, e eu fui. E aí, na época, acho que era o obreiro, que hoje é pastor Francisco, abriu a porta, acho que eles devem ter assustado com a minha cara, cabelo molhado, parecia uma doida, assim. E fui, e conheci. Quando eu escutei a pregação, eu falei, Deus, é isso que eu quero. Eu não duvidei, em momento algum. Aceita Jesus, eu quero. Vai ser batizado, eu quero. Tudo eu queria. E assim, foi muito bacana na minha vida, que em momento algum eu teimei, sabe, pastor? E assim, quando eu escutava o pastor pregar, daquele momento em diante, era regra para a minha vida. Aquilo era lei, entendeu? E aí depois havia a casinha, e nós começamos a congregar na casinha, meus filhos eram pequenos.
Uma bênção, uma bênção. Eu lembro muito bem na época do coral, quando a gente fez o coral e nós levantávamos para louvar, não ficava ninguém no banco, exceto as crianças, porque não tinha pessoas para escutar, os anjos nos escutavam. Né? E desde aquela época, daí, meu batismo foi na chácara do pastor Walter, e aí eles viram que eu tocava piano, né? Porque tinha um piano lá, eu falei, eu vou tocar o piano. E daquele momento em diante eu comecei, não muito bem, né? Mas eu me esforçava bastante. E comecei a louvar o Senhor. Então, imediatamente fui para o altar, já louvando. E no domingo, eu comecei na escola dominical. Então, eu sou professora da escola dominical desde essa época. Eu lembro que os meus filhos eram pequenos, era a Cristina que dava aula. E aí eu comecei a ajudar, porque a Camila era pequenininha, então eu ajudo. E aí estou até hoje na escola dominical. Glória a Deus. Eu lembro do piano. Graças a Deus. Chegada dela na casa do pastor Osmil. O hoje pastor Francisco era diácono. Eu era presbítero, era Isso diácono. na época, naquela época. Quando ela chegou na casa do pastor Osmil para aquele culto de que ela falou agora há pouco. E eu me lembro, eu falei assim para o pastor, hoje o pastor Francisco, né? Eu falei para o Francisco, atende lá, vê o que é. E era ela, né? Aí eu me lembro que ela entrou com a Camila no colo. A Camila hoje está casada, filha da Fatinha, está casada. Ela entrou com a Camila no colo. Que idade que tinha a Camila? 6 meses. 6 meses. A irmã Irse, mãe do pastor Osmil, pegou a Camila no colo, ficou o culto inteiro com a Camila no colo. Para ela ouvir a palavra. Liberou a Fatinha. Mas tem um comentário que eu queria fazer, pastor, sobre esse começo, que é, além da fé que nos uniu, eu falei do amor de uma forma genérica, amor como sendo uma forma como nós nos conduzimos. Mas era bom ressaltar o amor que havia entre nós. Não havia nada que nos separasse. Nós vivíamos juntos dia e noite. Não havia um indo para um lugar e o resto não indo para o mesmo lugar. Nós íamos todos para o mesmo lugar. Foi um tempo difícil, e ontem eu estava pensando nisso, né? Pensando em fazer o programa hoje, eu estava pensando nisso. Que até isso foi uma provisão de Deus. Nós não basearíamos, mas Deus fez dessa forma. Nós não nos baseamos no que nós tínhamos, nós não tínhamos. Mas o Senhor foi suficiente para nós em tudo. Nós vimos milagres de Deus, nós demos o que nós nem tínhamos, o próprio sustento nós demos na época, e ninguém morreu por causa disso. Quer dizer, a igreja foi a fundação da igreja é muito sólida, é muito firme. Esta pedra lançada, a igreja foi construída ao longo de 30 anos sobre um fundamento que viveu uma experiência com Cristo. Eu não tenho o menor problema em dizer que nós vivemos naquele começo o que a igreja primitiva viveu. Eu sempre faço essa comparação. O que era de um era de todos, não tinha nada que fosse meu, é seu, não havia essa... Acerca disso, eu tenho um testemunho muito fantástico. Eu lembro que quando nós saímos da casinha e fomos para o bairro Brasil... Aliás, só antes de a irmã continuar, quanto tempo ficaram lá na Floriano, na casinha? Vocês lembram mais ou menos? Não lembro disso. Um ano e pouco? Um ano e pouquinho? Quase uns 2 anos? Talvez seja isso. Aí depois foram para o bairro Brasil. Eu lembro que o bairro Brasil tinha um jardim muito grande na frente. E nós éramos em poucas pessoas. E eu gostava muito de plantar. E aí o Senhor tratou com a minha vida que eu haveria de fazer o jardim. Falei, bom, eu vou contar com um jardineiro. Isso eu nunca contei para ninguém. Eu vou contar com um jardineiro, alguém que me compre terra e compre as plantas. A gente não tinha nada disso. Falei, meu Deus, a gente não tem nada. De que jeito que vai? Imagina. Aí nós pegamos o carro do pastor Osmil, enchi de terra atrás do carro do pastor Osmil. Não era Belina, não era? Era uma Variant 70 frente chata. Essa não é da minha época, eu lembro da Belina. Não. A gente enchia o porta-mala para ir para Iperó fazer algo. O carro do pastor Osmil ia assim, ó. Mas continue, Fatinha. Falei, Senhor, meu Deus, como é que eu vou fazer todo esse jardim? E aí nós fizemos uma floreira. Falei, meu Deus, como é que eu vou plantar? Bom, Senhor, é eu mesmo, né? Não tem, é nós. Somos nós que vamos plantar. E nós fizemos o jardim todo com terra, e fui pedindo, e fui conseguindo terra, e conseguindo planta. E aí o Senhor trouxe uma palavra que as crianças brincariam naquele jardim.
E aí, toda segunda-feira, a gente tinha que refazer o jardim, porque as crianças realmente brincavam no jardim e destruíam as plantinhas às vezes. Então, eu falei, meu Deus, eu estava pensando nisso ontem. Eu falei, nossa, naquela época a gente não tinha, né? Então vamos... Não tinha financeiramente, a gente não tinha condição, não, vamos comprar a terra, vamos contratar um jardineiro, que de repente na minha casa tinha isso, né? Eu tinha um jardineiro que trabalhava, mas para o Senhor, gente, como é maravilhoso, a gente vai pôr a mão na terra, sabe? Eu fui, fiz o jardim, plantei, ficou uma bênção, foi uma bênção. Então eu lembrei disso ontem, falei, Então eu quero dar um testemunho também, porque quando nós fomos lá para o bairro Brasil, na Vinda Goiás, nós fomos pintar o templo. E havia umas travessas de madeira do lado, você lembra, Fatinha? De fora no comprimento. Umas travessas de madeira lá em cima, perto do telhado. Eu tenho pavor de altura, né? Eu não gosto de trocar lâmpada em casa. E me puseram para pintar aquelas travessas lá em cima, e eu fui pintar as travessas só pelo Senhor para fazer um negócio desse, porque eu jamais iria, em casa eu não faria isso, só pelo Senhor que eu fui pintar aquelas travessas, pintou de bege. Fui eu que pintei as travessas, fui eu que pintei, tem a minha assinatura lá em cima. Verdade, pastor. Com pavor e tudo. Não me chame para trocar uma lâmpada na sua casa, que eu não vou. Mas isso é um marco na história do Ministério de então, Fé. porque para mim, comigo aconteceu. Pintando e lá em cima. Pintando e lá em cima. Mas eu acho, o interessante é isso, eu cheguei na igreja um pouco depois, né? Minha história, ela parte do ponto da Santa Cruz, né? Mas é interessante a irmã comentando sobre o plantar, o pastor sobre o pintar, são tantos detalhes, mas que formaram a história da igreja, né? A igreja é o que é hoje, e toda a influência que ela teve, depois nós vamos falar um pouco mais sobre, no segundo bloco, eu vou estar conversando isso com o pastor Osmil, mas a influência que ela teve, e porque por meio dela outras igrejas nasceram, mas começaram com essas coisas tão simples, né? O amor de um, o empenho de outro, a dedicação do outro, de uma forma sólida, né? E consistente, a igreja ela foi sendo formada, né? Havia uma prática, nunca ninguém foi para casa de ônibus naquele começo. Nós tinha o carro da Fatinha, tinha a Variant do pastor, eu tinha uma Variant também, famosa Jabiraca, gloriosa Jabiraca. Fez muito a obra do Senhor. Fez muito a obra do Senhor. Mas a gente punha, acabou o culto, né? Depois, acho que já no bairro Brasil, 30 pessoas para levar para casa. Punha 15 em cada carro e vamos distribuir. Então, quer dizer, eu me lembro lembra do Elvis e da... Como é que chamava? Esposa do Elvis? Eu não lembro o nome da esposa dele. Que morava lá no Progresso. Quase chegando lá no Progresso, tem uma saída assim para a esquerda, né? Chegar lá, vai ter uma saída ali, aquilo era tudo de terra. Ia levar todo mundo para casa, nunca ninguém pegou ônibus, nada. Acabava o culto, a gente distribuía todo mundo. E a escola bíblica de férias? Gente, que coisa mais linda, meu Deus do céu. A gente colocava muitas crianças dentro do carro, muitas. E fazíamos em julho a escola bíblica. Então, nós passávamos todos os dias na igreja de julho, pelo menos 15 dias. Nossa, era uma bênção. Fazia lanche, e a palavra. E a gente buscava as crianças nos bairros. Foi maravilhoso. E possivelmente muitas dessas crianças hoje não só estão no ministério, como talvez estejam até exercendo hoje ministérios dentro da igreja, né, Diaconisa? Em nome de Jesus. Tem hoje presbíteros, pastores, que são dessa época, que cresceram e hoje estão aí fazendo a obra do Senhor, né? No céu nós vamos saber. No céu, né? Glória a Deus. Um testemunho que marcaram vocês? Eu me lembro uma vez, é até um negócio, eu já falei isso com a Fatinha, teve uma vez, a gente tinha um ensaio do grupo de louvor depois da escola dominical. A Fatinha tocando piano. E eu devo ter me aborrecido com a Fatinha, não sei com quem, eu me aborreci com ela. E devo ter feito aquela minha cara de aborrecido que às vezes eu falo, tudo que eu faço, e a turma percebeu, daí ela percebeu, né? Aí acabou o ensaio, Paz do Senhor, foi todo mundo para casa. Eu chego em casa, toco o telefone, a Fatinha, aos prantos. Irmão, eu não era pastor. Irmão, hoje eu senti uma falta de amor da sua parte. Uma falta de amor da sua parte. Aí eu, muito cínico, falei, não, irmão, o que é isso? Jamais, não sei o quê. Mas foi exatamente isso que tinha acontecido. Uma falta de amor. Quer dizer, até isso é interessante, porque era inconcebível uma falta de amor.
Não era possível. Porque era o que nos movia. O que nos movia. Gente, era o amor. Que se não fosse pelo amor, a gente não teria feito, né, do jeito que fizemos. Mas Foi o amor. Foi o amor. Mas eu falhei miseravelmente com a irmã Fátima, mas já pedi o devido perdão, ela já me perdoou, acho que ela me perdoou, né? Diaconisa, uma situação que te marcou nesses 30 anos, experiência da irmã, como a irmã chegou na igreja, alguma situação que a irmã viu que tenha marcado a tua vida? Olha, várias situações, né? Servir o Senhor é a coisa mais gostosa. Ontem, também conversando com a Camila, meus filhos praticamente nasceram na igreja. O Dudu tinha 3 anos, eu sempre fui meio enérgica com os meus filhos, né? Quando a gente chegava na igreja, Camila ia para o carrinho, o Dudu do meu lado, e não saíam até o pastor falar, paz do Senhor, cumprimente-se na paz do Senhor. Daí eles falavam, mãe, posso levantar agora? Pode, filho, agora pode. E o Paulo Eduardo, ele falava assim, mãe, eu quero ser igual o pastor Cláudio. Eu quero andar que nem o pastor Cláudio. E ele é todo certinho, até hoje. Ele vai numa festa, ele fica com a gravatinha o tempo inteiro. E ele estava assistindo o culto esse dia, todo arrumadinho, e acho que a igreja da Santa Cruz, era o teto aberto, um passarinho foi e pim na camisa dele. Não deu outra, ele começou a chorar de desespero, porque agora ele não podia mais estar arrumadinho. E aí a Camila falou que dava muita risada, porque eu estava tocando e ele não podia fazer nada. E ele lá com aquele negócio desesperado. Então, foi uma bênção. A Camila começou a andar na igreja e o Dudu tinha isso. Ele olhava para o pastor e queria ser como o pastor Cláudio. Uma bênção, é uma honra para a minha vida isso. Amém. Graças a Deus. Pastor, nosso tempo passa muito rápido, diaconisa. Já foi o nosso tempo, mas quero louvar a Deus aí por esse bate-papo com vocês e da gente poder ver né, nesses exemplos que os irmãos deram, esses comentários que os irmãos fizeram, que fazem a história da igreja, né? A igreja não começou do nada, a igreja é uma igreja que tem história, né? E nisto mostra a seriedade dela, o trabalho como vem sendo feito, e nós louvamos a Deus por isso, né? Tanto a irmã, toda a tua história, né, da tua, quase toda a tua história de vida está vinculada na igreja. Também o pastor Cláudio, eu também, quero só rapidamente falar com os irmãos, eu me lembro até hoje, eu me batizei no dia 13 de abril de 1997, tinha chego na igreja um mês antes, e também fui impactado pela palavra que foi ministrada ao meu coração. A minha conversão foi muito, assim, drástica, né? Rápida. Eu me converti, também já me batizei, e eu usava brinco, tinha umas mechas no cabelo, por causa da Copa de 94, Maradona tinha aquela mecha, eu queria ser igual. Aí eu me converti, falei, agora não quero mais ser igual mais o Maradona, né? E então Deus foi fazendo a obra na minha vida, e hoje, pela graça de Deus, sou pastor, pastorei uma das igrejas do ministério, e eu louvo a Deus porque nós aqui, juntos, podemos dar um mesmo testemunho, né? Que a nossa história faz parte da história da igreja, e por causa da igreja e o que Deus tem feito na igreja, a nossa vida foi transformada pelo poder de Deus. Somos o que somos, por causa da igreja. Graças a Deus. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, diaconisa. Obrigada. Daqui a pouquinho nós voltamos aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele
a Deus, estamos aí de volta, segundo bloco. E neste bloco nós temos a grata alegria de ter conosco aqui nosso amado irmão, pastor Osmil Mazaro. Queria, antes de qualquer coisa, cumprimentá-lo. Pastor, paz do Senhor, e uma honra poder tê-lo conosco aqui hoje. A paz do Senhor, pastor Giovanni, que honra minha, né? Louva a Deus, e é um privilégio para mim. E o pastor sabe disso, falar sobre a obra de Deus, igreja, é a paixão da minha alma e o amor maior. Amém. O pastor Osmil hoje, ele é pastor, presidente do ministério, né? Um legado aí deixado pelo nosso amado irmão pastor Walter, pastor e apóstolo, né? Walter Rodrigues. E hoje, após Deus ter recolhido, né, esse pastor tão amado, o apóstolo desta obra, o pastor Osmil que assume aí o legado deixado, né? Está aí na direção do ministério. E graças a Deus, Deus o tem capacitado para que essa obra continue na mesma seriedade como ela começou, né, pastor? Amém, filho. E hoje nós vamos, como no primeiro bloco, nós estamos comemorando aí os 30 anos da IEP Itu. E o pastor Osmil, como eu já disse, está aqui conosco hoje. Aliás, hoje uma honra muito grande, pastor. Sabe o quanto nós amamos o Senhor, né? E o honramos também. E é uma alegria poder ter esse bate-papo com o senhor aqui hoje, falando desses 30 anos da IEP Itu, onde nós sabemos que nesses 30 anos, muitas experiências, muitas diversas situações, muita história para contar, né, pastor? Glória a Deus, pastor. Aliás, eu estava até curioso, pastor, para saber o que tinha na caneca, tá? Mas fiquei muito feliz em saber que a água, amo água, e água é uma figura bendita da palavra de Amém. Deus, né? Tá Glória tudo a Deus. certo, tudo combinado. Tudo certinho, tudo combinado. Então, pastor, eu tive o privilégio de conhecer a Cristo no final de adolescência, na igreja presbiteriana, que eu trago em grande porção de honra, uma igreja que me amou e me agasalhou, né? Quando eu conheci a Cristo, eu fui levado para a igreja presbiteriana e ali o Senhor fez uma obra na minha vida de conversão. E é impressionante que quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu mudei a minha vida, eu me converti ao Senhor Jesus. E não tinha nenhuma outra possibilidade de não ser exatamente isso, né? Conhecer a Cristo implicava em mudanças na minha vida, radicais e etc. E adolescente, final da adolescência, e comecei a buscar o Senhor e palavra, eu queria conhecer Jesus e queria conhecer a palavra. E os dons do Espírito eram alguma coisa assim muito forte no meu coração. E naquela época, eu tinha uma irmã em Cristo, muito amada, muito querida, a irmã Cristina, casada com um irmão também amado, hoje mora no Canadá. E nós conversávamos muito e demoradamente acerca do Evangelho, acerca de Cristo. Tinha um pastor, pastor Orlando, que a gente amava muito, e também nós tínhamos liberdade de conversar com ele sobre tudo isso. Até um dia que o Senhor me deu a graça e eu fui selado pelo Espírito Santo, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E respeitando a doutrina da igreja presbiteriana, então eu sabia que não era prática, né, da igreja naquela época e etc. Hoje até se tem uma abertura muito maior, mas naquela época não era. E eu continuei servindo ao Senhor Jesus Cristo ali, até o dia que o Senhor aprove a Deus fazer uma obra diferente na minha vida, né? E que foi de aceitação do pastor, do conselho da igreja, saí na maior bênção e paz do mundo naquela época, tendo conhecido a igreja de Pinheiros, numa situação inusitada. Eu fui convidado para participar de um culto de unções de um irmão que havia sido meu padrinho de casamento, que era o irmão George, que hoje mora no Canadá. Ele conheceu a igreja de Pinheiros em São Paulo e ele foi ungido diácono e me convidou para a unção dele naquela época. Eu fui feliz da vida, né, para ver o meu querido sendo ungido, etc. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, na igreja sede de Pinheiros, né, que eu não conhecia até então. E eu fui para esse dia de unções e ali Deus fez uma obra na minha vida, uma tratativa tremendamente grande, uma obra de amor bendita. E conheci então a igreja de Pinheiros nesta oportunidade, né? E já tendo uma direção de Deus, logo em seguida, o Senhor já começou a trabalhar algumas coisas na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, já nos direcionando para alguma coisa junto à igreja de Pinheiros. E foi quando, então, o pastor Walter, tendo nos conhecido, direcionou-nos, então, para a igreja de Campinas, que era a igreja mais próxima de Itu, era dirigida na época pelo pastor Antônio Carlos, que nos amou, nos carregou no colo, literalmente isso, nos amou e nos carregou no colo e
começou a nos atender aqui em Itu, e começamos a ter cultos aqui em Itu, na casa do irmão Washington, na época, também recém-convertido ao Senhor Jesus Cristo, abriu as portas da casa dele para a pregação do Evangelho, foi o bercinho da igreja. A igreja começou ali, era lá no Padre Bento, e assim a igreja começou, então, aqui em Itu. Nós tínhamos nossos cultos de segunda-feira, o pastor Antônio Carlos vinha com uma equipe dele de Campinas para cá, e os nossos cultos eram maravilhosos, uma festa bendita para o Senhor, e começamos num grupinho muito pequeno, mas o grupo foi crescendo, 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 porque nós tínhamos um princípio: a gente não podia ir para a igreja sem levar as vidas, sem convidar vidas para ir. E eu já punha os endereços da igreja aqui, do ponto de pregação, punha assim no bolso, encontrava na rua, já entregava o endereço, entregava e convidava e fazia. E Deus foi fazendo a obra. Eu me cobrava muito, porque eu queria que as almas conhecessem a Cristo, né? E foi assim que o Senhor Jesus, então, nos deu a graça de vermos a igreja, e era um amor enorme por tudo aquilo que Deus estava tratando com a nossa vida, né? E fazendo acontecer. Pastor, e na casa desse, então, irmão Washington, vocês começaram com quantas pessoas lá? Então, pastor, hoje ele é pastor, né, pela misericórdia e graça do Senhor, mas era o Washington, a Cristina e a Silvia Helena, que era a filhinha que eles tinham na época, né? Depois eles tiveram mais 2 filhas, mas a Silvia Helena. E a minha esposa e eu, éramos em 5. 2 famílias. 2 famílias. Foi assim que a igreja começou. E fomos amados assim, né? E pastor, ali vocês ficaram mais ou menos quanto tempo da casa para a primeira, vamos dizer, igreja? Ficamos um ano. Um ano. Um ano. Como ponto de pregação. Como ponto de pregação. Isso. Ficamos ali 1 ano. E da casa... Tendo o apoio da IEP de Campinas. Da igreja de Campinas, pastor Antônio Carlos. Quando depois de 1 ano, nós saímos da casa do irmão Washington, do ponto de pregação, e viemos para a Floriano Peixoto. E ali, então, nós, na casinha, né? Carinhosamente nós chamamos de casinha. E por ali nós ficamos quase 2 anos. Aliás, pastor, falando em casinha, eu queria aproveitar a oportunidade. Tem uma história que eu ouvi dizer, não é da minha época, mas que eu ouvi dizer que teve 2 jovens, uma vez, que passaram em frente acho que na casinha. E meio que zombaram, né? Isto. É um fato curioso. Conta essa história para nós, pastor. Então, bem rapidinho, né? É um fato curioso. Nós estávamos tendo culto lá na casinha, e eles frequentavam uma outra igreja aqui na cidade, e quando passaram em frente, e viram, né? Era muito simplesinha a nossa casinha ali, éramos poucos ali dentro, certamente eles devem ter visto poucas pessoas ali, e quando passaram começaram a rir, a zombar da igreja, né? E passado um tempo, nós saímos da casinha e fomos para Santa Cruz. E a igreja, pela misericórdia do Senhor, quando saiu da Floriano, nós já estávamos com a casinha lotada, a casinha já estava cheia, e fomos da casinha para o bairro Brasil, né? E depois viemos do bairro Brasil para a Santa Cruz. Quando nós nos achegamos a Santa Cruz, esses 2 jovens acabaram indo para a igreja. Um tornou-se presbítero e o outro tornou-se pastor. Você vê. Pela misericórdia e graça do Senhor, né? Glória a Deus. E ele mesmo conta, aliás, os 2 contam essa história, né? E é o pastor Adriano, que hoje dirige a igreja Saron, aqui em Itu, né? E o cunhado dele, que era o irmão Elias, que depois tornou-se nosso presbítero também, e hoje serve a Deus junto com o pastor Adriano na igreja Saron. Pastor também, né? Hoje. Pastor também, graças a Deus. Pastor, por que do nome Pinheiros? Pinheiros porque nasceu em São Paulo, no bairro de Pinheiros, né? E então ela é igreja evangélica. A citação Pinheiros é porque ela se situou no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Amém. Pastor, uma outra questão. O senhor comentou um pouquinho sobre a igreja, como ela chegou aqui em Itu. O senhor que teve um contato mais próximo com o próprio pastor Walter, isso foi uma coisa que, à medida que o senhor chegou na igreja de Pinheiros, Deus começou a mover o coração dele para que futuramente viesse a ter a igreja em Itu? Ou já era alguma coisa que ele já tinha no coração? Como que foi o trâmite, pastor, para que a igreja viesse para Itu? Eu acredito que não, pastor. Eu acredito, logicamente, Deus tem os seus projetos, seus propósitos são inalteráveis. Mas quando o pastor Walter nos conheceu, e ele nos passou para a igreja de Campinas, nos direcionou para Campinas,
eu tenho assim muito claro para mim, pastor, a disposição do coração dele foi de nos amar. Talvez não tivesse no coração aquele momento, nós vamos ter uma igreja, vamos plantar uma igreja lá. Mas era de estender o amor, De acolhê-los. de nos acolher a essas duas famílias que estavam aqui e precisavam ser amadas naquela época, e foi isso que Deus fez conosco. Pastor, é interessante. Eu me lembro do dia que o pastor Antônio Carlos veio para Itu, e foi assim um dia inesquecível, né? Tornou-se inesquecível na nossa vida. Até a mobilização do irmão Austin, da irmã Cristina na época, em preparar a casa, porque ia vir o pastor de Campinas, né? E nós todos ali ávidos de recebê-lo e de ouvi-lo. Então, e tornou-se um dia até marcante, porque nós fomos limpar a parede, o irmão Austin e a irmã Cristina passaram a noite limpando até a parede da casa, porque nós íamos receber um pastor enviado pelo pastor Walter, e ele haveria de nos amar, de carregar a gente no colo, e a gente já esperava por isso mesmo. E não foi nada diferente disso, pastor. Nós fomos amados. A marca que foi exteriorizada na nossa vida ali foi o amor mesmo. Pastor, só abrindo um parênteses, é interessante como o senhor estava falando que o intuito do pastor Walter de início foi amá-los, acolhê-los, né? É interessante como Deus às vezes nos faz viver algumas situações em que Deus nos dá a amar ou a viver algumas coisas sem que consigamos dimensionar o que Deus vai fazer lá na frente. Talvez, como o senhor mesmo disse, talvez o propósito do pastor Walter era amá-los, acolhê-los. E talvez até um momento ele talvez nem dimensionasse a grande obra que Deus faria, ou que estava por iniciar por aquelas duas famílias e pela obra que depois viria a acontecer aqui em Itu e tantas outras igrejas que vieram por meio desta igreja de Itu, né? Uhum. É interessante. Pastor, e como foi o crescimento da igreja? Pastor, maravilhoso. Foi algo assim indizível, né? Porque nós não tínhamos, não havia no nosso coração, pastor, a possibilidade de não acontecer aquilo para o que nós havíamos sido chamados. Deus nos plantou nesse ministério, Deus nos colocou naquela igreja, e era muito certo no nosso coração que Deus faria crescer a igreja. Não havia a menor possibilidade de nós pensarmos que aquilo não aconteceria. Então, cada culto era uma festa, cada alma que se salvava era uma festa, e a gente caminhava todo mundo grudadinho, um grudado com o outro, onde um estava todo mundo, e a obra de Deus foi crescendo dessa forma. O princípio do ministério de Pinheiros é uma coisa muito gostosa que eu ouvi lá atrás, né? Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então, a nossa pregação, pastor, era Cristo. A pregação é Cristo, era a salvação, a transformação das almas. Eu me lembro, no início de tudo, lá na casa do Austin, ponto de pregação, e nós estávamos sequiosos de ver as vidas se entregando a Cristo. E algumas vidas que eram conhecidas na cidade e haviam passado por processo de pecado, de prostituição, etc., e aceitaram a Cristo. Então, lá no começo, a igreja foi chamada a igreja de prostituta, porque algumas pessoas se renderam a Cristo. E pessoas que tinham essa marca, né? E quando nós nos deparamos com isto era uma realidade agressiva para nós, porque nós estávamos começando a igreja, né? Mas nós fomos entender o propósito de Deus, a grandeza do poder de Deus, que alguém tão marcado pelo pecado, alcançado, transformado, regenerado, agora salvo, batizado, liberto, né? E causando tanto espanto na sociedade, a ponto de dizer, porque a igreja das prostitutas. No entanto, hoje são mulheres honradíssimas, alegres, mães de filhos, algumas servindo ao Senhor com o melhor da vida, né? E até hoje conosco, plantadas no reino, na obra, e glorificando a Deus por tudo que Deus tem operado. Então eu vejo, pastor, que esse crescimento, em função da pregação da palavra, era alguma coisa que a cada dia o Senhor ia acrescentando. A palavra anunciada, essa semente sendo lançada sobre a terra, e o Senhor acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos, como o Senhor fez também com a igreja primitiva. E essa foi uma igreja primitiva, né? A nossa igreja ela foi uma igreja primitiva para nós. É maravilhosa. Glória a Deus. Pastor, nesses 30 anos da IEP Itu,
quais são os momentos que o senhor avalia sendo os mais marcantes, né? Tanto ruins e bons. Vamos falar dos ruins primeiro. Pastor, alguns momentos. Eu vou citar 2. Né? Nós estávamos na Santa Cruz e a igreja havia crescido, nós estávamos com a igreja já lotada na Santa Cruz, e nós recebemos um comunicado que nós tínhamos que deixar o prédio em 30 dias. Deixar o prédio da Santa Cruz. E onde é que nós vamos colocar a nossa igreja, que já não era mais pequena, né? E onde é que nós vamos colocar esse povo todo? Agora, em 30 dias, sair correndo por aí para alugar espaço, etc. E os aluguéis eram caros, aquela coisa toda. Então, foi uma notícia péssima, horrível, né? 30 dias para desocupar a igreja, não sei o quê, papapá. E aquele negócio no nosso coração. No entanto, filho, eu havia adquirido uma tenda. O pastor França tinha família que morava no litoral, e um dia ele passou por um determinado lugar e viu lá uma plaquinha escrito: vende-se essa tenda. E ele chegou aqui em Itu e falou assim para mim: pastor Osmil, eu achei uma tenda assim para vender, por que o pastor não compra? Pastor, eu vou comprar uma tenda para fazer o quê? Não, porque de repente um dia a gente pode aproveitar essa tenda e papapá. Pastor França, hein? Então, fomos lá ver essa tenda, em Itanhaém. Aí, dei uma olhada na tenda, e papapá, um negócio grande, nem era assim bonito, nada, né? Uma tenda, meio com aparência de circo, mas havia sido uma igreja, era uma igreja que estava colocando a tenda à venda. Então, fomos lá ver, e comprei a tal da tenda lá. Paguei 36 vezes, lembro disso até hoje. Comprei essa tenda, e aí nós não tínhamos lugar para pôr a tenda, porque ficou um negócio, assim, uma monstruosidade, né? Quando desmontaram a tal da tenda para pôr no tal do caminhão que foi transportar, nós não tínhamos onde pôr a tenda, não tinha como pôr a tenda lá na igreja, na Santa Cruz. E aí a irmã Leni Prieto emprestou-nos uma garagem que ela tinha, não usava, e ela disse assim: fica com um pedacinho da garagem para vocês colocarem a tenda. Então nós ocupamos a garagem inteira da irmã. Bom, enfim, nós tínhamos essa tal tenda nessa garagem que nós havíamos adquirido, já estava pago tudo. E o pastor França, então, acomodou a tenda, aquele negócio todo lá. Quando nós recebemos a notícia que nós tínhamos que sair da Santa Cruz, nós viemos aqui para onde nós estamos hoje. E nesse terreno que Deus havia nos dado, que uma coisa maravilhosa também, um presente de Deus, o terreno que nós temos, a nossa igreja hoje plantada. Então nós instalamos essa tenda ali, a toque de caixa, e em 30 dias nós inauguramos a nossa igreja no terreno próprio, no terreno que era da igreja, aqui nas imediações aqui do Itu Novo Centro. Então, foi uma notícia ruim, que Deus transformou numa notícia abençoadíssima para nós, dando-nos aí o prédio próprio, ainda que fosse uma tenda, era nosso. E depois tivemos o privilégio de construir a igreja por cima dessa tenda, que é o templo que nós temos hoje, um templo magnífico para a glória do Senhor nosso Deus e pela misericórdia dele. Amém, pastor. Graças a Deus. Pastor, rapidinho aqui, nosso tempo, na verdade, o que a gente colocou no script aqui, a gente falou nem metade. Mas, pastor, rapidão aqui para nós concluirmos aí esse bate-papo. As principais realizações da Igreja de Pinheiros nesses 30 anos? Plantar igrejas. Foi um chamado que Deus me entregou, pastor. A minha preocupação não era levantar prédios, aquele negócio todo. Minha preocupação era difundir o Evangelho, pregar a Cristo e levar a igreja para outras cidades, e Deus foi fazendo isso. Eu fiz umas contas assim por alto, né? E eu digo por alto porque eu acho que nós até perdemos da conta tudo que Deus nos deu. Foram milhares de pessoas alcançadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho, muitas centenas de pessoas passando pelo batismo, sendo lavadas, milhares de pessoas sendo lavadas nas águas do batismo, e muitas igrejas sendo plantadas através da igreja de Itu. O Senhor disse que essa igreja, ela teria um marco, ela seria conhecida pelo amor. Então, e esse amor nos levou às cidades vizinhas aqui de Itu, às cidades mais longe, às cidades bem mais longe, né? Hoje Itu, ele atende o campo missionário na Bahia, inclusive,
mas a igreja foi crescendo, crescendo, e pela misericórdia e graça de Deus, passaram de 60 igrejas plantadas pelo ministério da igreja de Itu. 43 igrejas hoje conosco ainda, efetivas, dando seus frutos com seus pastores, seus líderes, dirigentes, mas mais de 60 igrejas foram plantadas pelo ministério da igreja de Itu. Aliás, graças a Deus. Aliás, alguns desses pastores que hoje pastoreiam, o pastor saiu da igreja de Itu, dos quais eu sou um deles. Pois é, né? então, foram gerados dentro da igreja, são filhos da casa, né? E você é um dos tais, né? E eu poderia citar aí tantos outros, né? Que foram tratados por Deus, e eu me lembro quando você chegou, cabelo meio pintado, brinco, etc, etc, né? Que esse cara, né? Esse cara veio conhecer Jesus, né? E está aí hoje, é um pastor, é um homem ungido, né? Um servão de Deus, né? Muito querido, graças a Deus. Pastor, só para nós fecharmos aqui, uma das coisas que, até um dos objetivos com este programa, não só para os irmãos que de repente vão assistir o programa, que são da nossa igreja, hoje é ligado ao Ministério de Pinheiro, como também os que não são, mas principalmente para os que são, conhecer um pouco da nossa história, né? E nós mostrarmos para esses que, não só a igreja, claro, nós estamos falando hoje dos 30 anos, a IEP Itu, comemorando, celebrando a Deus, né? Pelos 30 anos, tantas situações, tantas realizações, e Deus seja louvado por isso. Mas podemos colocar também que o ministério, em geral, o Ministério de Pinheiros, onde nasceu, né, debaixo da direção que Deus deu ao pastor Walter, é um ministério sério, é uma igreja que é uma terra fértil, tanto é que os números mostram, né? O senhor citou aí tantos pastores, igrejas que foram implantadas, vidas que foram salvas. Então, é importante que as pessoas conheçam a nossa história. Aliás, um dos objetivos de trazer o senhor, que hoje preside sobre o ministério, era mostrar isso para as pessoas amem a nossa igreja, amem o ministério, amem a terra da qual hoje nós fazemos parte, e a terra a qual Deus usou para que a minha, a tua e tantas outras vidas fossem transformadas pelo poder de Deus, né? Pastor, é maravilhoso ter história. A história faz a diferença. E a história, ela conta fatos, né? Então nós, não só eu, como muitos pastores já passaram por essa sua bancada aqui, podem dizer isso, mas a grande verdade, pastor, é que ao longo desses 30 anos foram sinais, prodígios, maravilhas, com a pregação da palavra de Deus. Com a palavra salvadora, que a palavra de Deus, a Bíblia, relata sobre nós. Então, esta é a nossa pregação. Pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, e com essa graça e com essa misericórdia que a palavra de Deus nos entrega. Com esse amor que não é nosso, mas é procedente de Deus. Nós não amamos, Ele nos amou primeiro. Nós conhecemos o amor porque fomos amados por Ele. Então, quando as vidas se achegam à igreja, eu quando me acheguei à igreja, eu fui amado. Eu fui amado. Então, esse princípio que Deus nos deu, nos outorgou, nos tem feito chegar até aqui. E, pastor, eu vou lhe dizer, nós não vimos ainda. O que está por vir é tremendamente grande. Amém. O que Deus vai fazer é tremendamente grande. Quem sabe vamos na entrevista dos 60 anos da igreja, Amém, lembra dos 30? Porque Deus vai fazer coisa muito tremenda. Amém. E já começou a fazer. Pastor, deixa eu fugir um pouco aqui do script. Para quem está nos assistindo agora, pastor, rapidamente, queria que o senhor deixasse uma palavra. Uma palavra maravilhosa, ok. Quem preside sobre o ministério, nessa câmera branca aí com Israel olhando para o senhor lá. Eu vou, pastor, hoje, eu até vindo na estrada aí, eu até chorei, né, de lembrar uma citação do apóstolo, do pastor Walter, e ele diz assim, um texto de Zacarias, eu até deixei gravado numa outra Bíblia que eu tenho, anotei, e a palavra do Senhor diz assim, então os chefes de Judá dirão naquele dia, e dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Eu tenho o privilégio, pastor, de poder dizer, e eu sei que outros pastores que estão conosco podem falar a mesma coisa, a nossa força está no nosso rebanho, o rebanho que partilha do amor de Deus, que conhece o amor de Deus, conhece a graça do Senhor. Hoje, falando àqueles que nos ouvem, eu posso dizer o seguinte, todas as vezes em que esta palavra, ela vem operar no nosso coração, ela vem trabalhar na nossa vida, a força do Senhor, nosso Deus, opera na nossa fraqueza. Então, a igreja, ela é o lugar onde nós nos ajuntamos como fracos. Fracos.
Então, mas no momento em que a palavra de Deus ela alcança nosso coração, o fraco diz: eu sou forte. Então hoje, aos meus amados ouvintes, queridos, eu posso dizer: vem para Cristo. Vem na fraqueza, vem na sua dependência de fragilidade e deixa o poder de Deus operar sobre a tua vida. Se há uma coisa que nós podemos dizer por verdade, nós somos testemunhas disso. Então, a Deus toda honra e toda a glória para sempre. Amém. Amém, pastor. Pastor Osmil, obrigado, viu, pela Só tua alegria. presença aqui. E o programa Viva a Vida agradece e sente honrado aí por senhor ter estado conosco aqui. E Amém? fiquei feliz. Amém, eu também. A caneca. Melhor caneca, hein, né? Glória a Deus. Então, nós estamos chegando ao final deste programa, né? Comemorando aí os 30 anos da IEP-TU. Lembrando que o aniversário da IEP-TU será no dia 8 de agosto. Hoje, aliás, hoje, o pastor errou aqui, hoje, né, às 18 horas, na IEP-TU, nós vamos adorar a Deus, juntamente ali com os pastores e todo o povo, as nossas mais diversas igrejas, estaremos louvando a Deus, exaltando ao Senhor pelos 30 anos de história, de vitória, e já adorando a Deus por aquilo que Ele ainda vai realizar no nosso meio, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Cláudio. Pastor, obrigado, sempre conosco aqui. Diaconisa Fátima Limonge, obrigado também, uma alegria ter tido você aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Então, amém. Dia 18, hoje, vamos adorar o Senhor, porque Deus fará maravilhas. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um
Jesus.